Olá a todos. Hoje eu vou fazer um vídeo falando sobre a energia do renascimento, que ela vem muito presente agora com a Páscoa, que é uma data que forma uma egrégora muito grande no planeta. Nós estamos vivendo tempos difíceis e buscando respostas para tudo o que anda acontecendo. O mundo está em isolamento, e os astros e as estrelas mostram esse evento agora com perfeição. É impressionante observar essa clara, correlação do céu com os eventos da humanidade nesse momento. Porque a astrologia ela não só conta a nossa história, mas apresenta também as melhores formas para nós enfrentarmos as dificuldades. Então, através da compreensão superior do desenvolvimento desses eventos. Primeiro ponto, o fato. Nós estamos numa fase de transição da humanidade. E o primeiro passo para isso é vencer o medo dessa mudança. Tudo que é diferente, especialmente quando é abrupto, leva as pessoas a algum tipo de caos. Elas se sentem perdidas, e as primeiras reações sempre vão para o medo ou para a agressividade. Nós preferimos compreender as mudanças como coisas que vão acontecendo geralmente sem que nos demos conta, aquela coisa gradual ou mediante necessidades. Mas em dados momentos, o fato é que as coisas sempre mudam, sempre irão mudar. Então, uma vez que a mudança é um dos maiores medos do ser humano, essas alterações tão drásticas agora na rotina do mundo, ela age como uma hecatombe no padrão social. Por quê? O mundo ele se dividiu a tal ponto que levou à criação de uma nova possibilidade. As tantas distâncias que foram criadas pela dualidade, elas se transformaram num grande vazio. E a humanidade precisa agora ser impedida de se aproximar entre si para ela perceber o quanto ela já estava distanciada dela mesma. Então, precisou ser impedida de sair livremente nas ruas para perceber o quanto já não olhava para o mundo. O isolamento, então, não é nada mais do que a confirmação, a consequência de atitudes que já estavam sendo aplicadas. E não só aplicadas, mas causando misérias que estavam condenando os seres humanos e toda a natureza à sua extinção. No início do ano eu fiz as previsões globais e vi que 2020 seria o ano da cura planetária, o início da reconstrução da humanidade. E como infelizmente esses passos nunca são voluntários, naturais, nós enfrentamos agora as dificuldades que nos obrigam a essas transformações. Mas vejam que não é o universo e as suas energias cósmicas que enviam os problemas para o mundo. Não há também um Deus punitivo, castigador, como fazem crer algumas seitas, porque o objetivo delas é o lucro financeiro com isso. Então, causar e propagar a miséria no mundo e ganhar com ela não é coisa do universo, mas é uma coisa da maldade humana. O homem, ele é livre sempre no seu arbítrio para executar suas ações, em pró ou a favor do próximo ou até dele mesmo. Mas o universo, que seja Deus ou a inteligência harmônica que cria e organiza a vida, é ela que rege a conclusão e o objetivo de todas as ações, seja qual for a intenção da sua natureza. Então agora nós vamos lidar muito com o enfrentamento da verdade. Então, o plano do mal. O mal existe e tem um plano, infelizmente, o mundo tem esse aspecto. Então nós vivemos sob um estado de constante manipulação. Então, cujo único interesse dela é a ampliação dos seus impérios às custas do que for. Então, não há nenhuma gota de consideração social, muito menos consideração humana. Então, para manter esses interesses do seu poder político, financeiro, corporativo
Então, elas se utilizaram sempre das formas mais desonestas, mais cruéis, né? A exploração, a escravidão, matam também. E para convencer as pessoas que eles estão corretos nas suas ações, né? E para tentar dar uma legitimidade para essa crueldade sem fim, eles mentem. Então, a mentira é o padrão, né? E mentem muito. Distorcem a verdade, né? Criam narrativas falsas, e como também são os donos dos maiores meios de comunicação, a grande maioria que não procura investigar a verdade através do conhecimento, aceita a sua versão do que é o mundo e essa total inversão de valores que eles propagam e vivem. A tecnologia, ela aumentou a possibilidade das pessoas buscarem mais informações. Então, existem hoje muitas redes alternativas que procuram, em todo momento, quebrar essa bolha de mentiras, né, os fakes, e mostrar a realidade. É uma batalha ainda muito desigual, porque as mentiras, não só as mentiras, a quantidade absurda, né, de entretenimentos de baixo nível, que eles propagam, né, são coisas que alienam as pessoas. Então, os seus maiores inimigos deles são o conhecimento, né, por isso que ele é tão boicotado, ele é tão combatido, os movimentos humanistas também, pelo seu potencial de despertar as mentes das pessoas, para que elas acordem e vejam o que elas realmente são, como o mundo realmente é. Mas agora chegou esse momento, né, de todos enxergarem a verdade. Então, a maior verdade de todas, acima até dessa questão do que nos envolve, né, de toda essa manipulação, é que quem comanda tudo é o universo, certo? Então, quando o homem faz uma escolha, por exemplo, quando cada movimento que ele executa, ele abre espaço para as consequências dessas atitudes. Então, ele pode fazer o que quiser, mas quem comanda a consequência do que ele faz já não está mais sob o seu controle. Quem comanda já é o universo. Então, por exemplo, quando ele cria ou fortalece um vírus e dissemina esse vírus, quando ele inicia uma guerra, quando ele nega auxílio à população, quando ela está sob a sua responsabilidade, porque todos esses são atos dolosos e criminosos que levam as pessoas à morte. Então, eles vão criando uma grande força contrária, que ela se amplia e se volta também contra os seus propulsores. E essa é uma lei universal de veracidade incontestável. Então, nessa Páscoa, nós vamos ter uma abertura de energias muito especiais. Então, é uma oportunidade, a oportunidade do renascimento que vai estar presente. E a astrologia sideral, fazendo uma leitura, né, das posições das estrelas, dos planetas, traz uma orientação. Então, nós começamos a faixa zodiacal com a presença de Mercúrio e de Quíron. Quíron é aquele centauro curador, regente da constelação de Ophiuchus, como eu já falei outras vezes. E agora, acompanhado por Mercúrio, eles descrevem esse momento pandêmico como uma abertura de uma grande quantidade de conhecimento que vai estar disponível para todas as pessoas. Então, é por isso que esse é o momento da revelação, de trazer a verdade, custe o que custar. Então, revelando primeiramente o que? A natureza humana, como ela realmente é e o que ela pode ser nessas horas de crise e de extrema necessidade. O que é importante além da vida e da sobrevivência da matéria. Entre os vivos e os mortos, o mundo vai abrindo os olhos para a realidade. Então, não é à toa que esses controladores, né, querem impingir à população um medicamento cujo maior efeito colateral é a perda da visão. Vejam como é simbólico, né? Sempre a Terra como um palco, um teatro, né, das energias cósmicas. Então, Mercúrio, ele lidera os planetas, né, porque ele está na primeira posição. Então, qual é o significado dele aí? E o significado geral dele? O conhecimento da verdade, ela se coloca como o primeiro passo da cura.
Então, a consciência, ela abre e organiza uma entrada de renovação de energia e de cura, sempre, né? Principalmente agora. Então, um contato íntimo com todas as suas estruturas se faz necessário agora, físicas, familiares, profundas de cada um. Então, assim como também o conhecimento real dessas entranhas do poder que é capaz de nos submeter a essas condições. Agora, assim, quem e o que somos já não importa mais agora, porque essa não é a verdade que vai trazer a cura, mas quem somos capazes de ser e nos transformar para estar à altura da situação. E essas figuras de poder, a todas que não atenderem a esses requisitos novos que o mundo precisa, elas vão ser cada vez mais expostas e mais questionadas, como já vem acontecendo. Então, numa emergência como agora, o primeiro impulso das pessoas é agir, né? Nós ainda estamos nesse primeiro movimento dessa transição. Então, a ação, né? Fazer alguma coisa. É claro que, visando, em primeiro lugar, a sobrevivência, as pessoas o quê? Trataram de suprir ao máximo, né, as suas necessidades para se prevenirem de uma possível falta de alguma condição, como alimentação, higiene, principalmente. Então, assim, as mentes estão muito focadas nisso. Então, algo que, infelizmente, só é capaz uma minoria da população. Isso é um alerta que deve tomar consciência de todos também. Então, a segunda fase que nós vamos começar a entrar agora é a tentativa já de compreender o que está passando. E isso exige um olhar muito objetivo para si, para o outro, para o mundo. Nós caminhamos para o fim dessa dualidade, certo? Então, tudo isso que está acontecendo, a consequência que o universo se utiliza para nos ajudar é trazer uma união maior, né? Porque agora a visão do mundo não é mais opcional, não é mais induzida, não é mais falseada. A verdade é uma só, é a vida, e o fato é a morte. É o que nós estamos vivendo agora. O mundo não é mais para cegos, para pessoas iludidas, para pessoas que resistem às mudanças. Então, a capacidade de adaptação, ela começa no processo de compreensão. Esse é o primeiro e mais importante passo nesse movimento de cura. Quiron, que é o astro seguinte, né, é o elemento seguinte, ele nos mostra que é a hora de ampliar a nossa capacidade de expressão. Então, a forma física, ela está limitada agora, ela está exposta à possibilidade até de acabar. Então, a gente precisa compreender as implicações espirituais que estão em torno dessa situação. Não é uma situação, não é um fato apenas causal, não é um incidente, não é, mesmo que manipulado, esse evento, ele não é material somente. E que essa compreensão, a gente não precisa se abstrair da consciência física tampouco. E muito menos tirar a objetividade mental. A gente tem que estar muito consciente do aspecto físico, dos riscos que todos corremos e ter uma mente muito clara, né? Então, esse não é um processo difícil, né? Colocar a mente também para a compreensão do aspecto espiritual desse momento. Mas isso está até muito facilitado pelas próprias energias cósmicas que estão muito presentes agora. E eu vou falar daqui a pouco sobre isso, né, do que está acontecendo no céu. Então, elas estão esperando de nós esse movimento, certo? De acordar, porque o ser humano, ele não é esse simples ser manipulável e controlado, como querem fazer acreditar toda essa maldade dos controladores, né? Nós somos superiores e vamos descobrir isso muito agora. Então, essas energias todas, elas estão acreditando muito em nós, estão contando com o nosso esforço. O Sol, que é o próximo elemento, ele está orbitando os últimos graus da constelação de Peixes agora, marcando esse processo de transformação, trazendo a sua mensagem, né? A posição do Sol fala que tem um novo ser em gestação dentro de cada um de nós, não só no mundo, mas em nós também.
porque todos sairão transformados depois que passar todo esse processo, né? Essa finalização, né, ela é muito maior, muito mais profunda que apenas o corpo físico, né? Mas todas as estruturas que nós nos apegamos até aqui vão ser reavaliadas e vão ser transformadas. Então, para que o novo nascimento seja bem realizado, é preciso se desapegar daquelas estruturas velhas, né? Então, ser mais receptivo e buscar o equilíbrio da sua natureza. Urano, o próximo elemento, o planeta Urano, eu já comentei aqui em outros vídeos, que ele que é o regente, o comandante de toda a revolução que a Terra está vivendo, né? Quando ele entrou na órbita do início de 2019, já abrindo todas essas mudanças. Então, agora ele une as suas energias a Saturno e Marte por aspectos, mostrando que agora é a hora do mundo formar uma grande ponte para vencer os obstáculos que se apresentam. Então, as dificuldades, elas vêm, o ponto positivo, né, das dificuldades é que elas ativam a inteligência, as saídas criativas. Esse isolamento, que deveria ser alguma coisa limitante, né, que afastasse as pessoas, ele vai exercer ao contrário, ele vai conquistar uma cooperação e uma união ainda maior entre as pessoas. O desafio evolutivo que nós nos deparamos agora é aprender a superar esses problemas com inteligência, com criatividade. Porque o espaço vazio que existe realmente entre as pessoas é muito mais pessoal do que físico. E é isso que nós vamos enfrentar e vamos superar. Assim, vamos ressuscitar esse elo coletivo que nos une com força, que trouxe a raça humana até aqui e que nós tínhamos esquecido já. Então, essa fortaleza, ela vem à tona agora, porque nós precisamos muito dela. Então, saibam vocês que o planeta Urano começou há pouquíssimo tempo, né? Inexplicavelmente para os físicos, né? Não para quem estuda as energias, o caráter delas. Ele começou a perder quantidades assim gigantes de atmosfera. Então, a perda da atmosfera é uma coisa que acontece de tempos em tempos, mas a quantidade que o Urano está perdendo está totalmente fora dos padrões normais. Então, o que isso representa? São toneladas de energias que estão vindo em nosso auxílio. A energia de Urano, ela vai se potencializar agora ainda mais. Então, o que aconselhava por conta disso? A meditação, a elevação da mente para receber essa energia de fortalecimento espiritual, mental e físico também. Então, a criatividade uraniana, ela vai inundar a Terra com invenções, com descobertas científicas e nos impulsionar para o futuro. Então, uma coisa importante agora é a forma como cada um preenche a sua vida, as suas atividades nesse momento de transição. Vamos evitar as coisas banalizantes, as coisas que abstraem da realidade, certo? As coisas que deixam assim a mente abobada, aquela coisa ficar só de joguinho no computador e tudo. Vamos procurar nos elevar, porque as energias, elas estão tão presentes que é um grande benefício que ela vem para trazer para todos, né? Então, procurar preencher o seu tempo também com reflexões, né? Parar um pouco para pensar sobre as coisas, sem estar se ocupando de nada, né? Alguns momentos de silêncio são muito importantes. Então, os próximos pontos que falam sobre esse momento é Vênus, planeta Vênus e Vesta, certo? Porque eles já, como eu também já disse em outras vezes, são dois importantes símbolos da energia feminina. Então, eles estão auxiliados agora em aspectos com Marte e Saturno. Então, assim, trazem uma ampliação muito grande do poder feminino agora, como muito responsável pela luta dos direitos sociais, né? Por reivindicar esses direitos. Então, na luta contra esse poder de destruição de certas instituições que geram a desigualdade, né, nas relações humanas.
a luta contra todas as formas de violência também, de exploração dos privilégios, dos que se beneficiam com a destruição, né? Que tem que ser denunciados. Então, como eu sempre digo, está no destino da nova sociedade, que ela vai ser muito mais organizada, vai trazer uma nova cultura no futuro, a figura central da mulher, que é uma conquista já acertada e abençoada já por todo o universo. A cauda do dragão é um ponto, não é um elemento cósmico, ela é um ponto formado na órbita da Lua com a Terra. Então, é o significador astrológico do karma e do dharma, né? A cauda do dragão, que é localizada agora na constelação de Gêmeos, fala sobre a importância desse recolhimento, desse contato com o lar, como uma hora de autodescoberta, né? Então, superar esse momento não é fácil, né? É um teste de vontade, de resistência, mas a importância da reorientação da consciência agora é que é priorizada com essas energias, para que esse novo caminho que nós vamos seguir esteja cada vez melhor, né? Para não só individualmente, para o mundo todo, que agora nós vemos o quanto, né, somos um grande coletivo. Então, a Lua, que é o próximo ponto, né, ela está na constelação agora de Ophiuchus, né, que é o serpentário, que é o médico Asclépio, né, o primeiro médico do mundo, né, o grande médico, os primeiros hospitais do mundo. Então, assim, é muito importante a figura dele agora nesse momento que nós estamos vivendo, que nós estamos ultrapassando, né? Então, Ophiuchus, a Lua em Ophiuchus, ela traz o sentido da evolução dos aspectos instintivos do homem, né? O amadurecimento através de uma visão mais inteligente sobre o mundo. Então, agora, essa energia, ela propicia isso. Que o mundo, como eu disse, é muito mais compartilhado do que individual. Por isso, as diferentes culturas, as instituições, elas formam um grande e único organismo vivo, que nós nos perdemos um pouco, né? Então, imagina assim, a humanidade como uma árvore tão grande, né? Com tantos ramos, que nós não conseguimos mais nos enxergar as raízes disso. Então, as raízes que todos nós compartilhamos. Então, esse organismo vivo que nós pertencemos, né? Que vai despertar um conhecimento que vem para ajudar bastante nesse processo de transição. Porque entre todas as diferenças humanas, tem esse sentimento único que nos une, que sustenta a nossa base humana de vida. E essa consciência de base é que nos mantém como espécie e impulsiona o nosso crescimento na Terra. Os próximos corpos celestes é uma grande conjunção, na verdade, que acontece entre o final da constelação de Sagitário e o começo da constelação de Capricórnio. Então, ali está Plutão, Júpiter, Palas, Atena, Saturno e Marte, certo? Então, formando ali um grande stellium, como nós chamamos, né? Então, eles estão todos juntos, né, nessa conjunção, que é um ponto focal da crise nesse momento, é essa conjunção planetária. Então, assim, o primeiro deles, né, a liderança é de Plutão, mostrando assim que todos esses planetas, até um pouco antes de falar de Plutão, esse setor da mandala astrológica, né, que ele é do 20º grau de Sagitário até o 4º grau de Capricórnio, nós chamamos de o setor da verdade e da resolução dos conflitos, da resolução dos problemas, né, a fase da solução. Então, Plutão, ele já entra, né, no grau que ele ocupa, falando de soluções, né, que elas, não soluções novas, né, para o que nós estamos, mas soluções que sempre existiram, mas que estavam ocultas, e que agora elas vão se apresentar a todos sem distinção. Então,
existe uma base de conhecimento, não só para explicar, mas para ajudar essa crise que nós estamos passando. E ela vai se apresentar. Júpiter, ele já traz muito mais uma energia, né, do que uma explicação, né, vamos dizer, explicação, não, uma orientação. Então, o Júpiter, ele está atuando agora como uma ampliação do que? Das forças espirituais, agindo muito mais nos planos de poder, né? Júpiter, ele tem essa sintonia com o poder, né? Então ele está agindo muito nesses setores para que eles atendam às necessidades sociais nesse momento. Porque desde o início da pandemia, vocês saibam o seguinte, porque isso é importante ressaltar, porque Júpiter é o regente da constelação de Sagitário, como eu já expliquei no vídeo anterior. A nossa galáxia, né, o nosso planeta, nós orbitamos na constelação de Sagitário. Então, o buraco negro, o centro da nossa galáxia, é um buraco negro que está nas estrelas de Sagitário. Então, esse buraco negro, ele nos últimos tempos, ele está se comportando de uma forma muito diferente, como nunca foi visto ele fazer isso. Então, os físicos, como eu sempre digo, né, ficam lá boquiabertos, porque não aceitam ainda que as energias tenham um caráter e a energia que elas emitem, elas nos afetam e muito, né? Então, assim, para a astrologia sideral, o centro da galáxia, né, da constelação de Sagitário, é a entrada das energias na Terra. Então, esse buraco negro, ele está emitindo sinais frequentes de luz, fica piscando ali como se fosse um pisca-alerta, né, sem parar, que nunca foi visto. Se ele piscava assim muito, de vez em quando vai lá, viu uma luz, né, passa meses, passa às vezes mais do que isso, vem uma outra. Agora não, está direto, né, várias vezes ao dia, né? Então, com a passagem, como ele é a passagem da vida na Terra, o que isso significa? Nós estamos com muitos reforços de energia chegando a todo momento. Por isso que é importante ter a fé, que a fé é o elemento mais importante para a captação das energias de Sagitário e de Júpiter, né? Então, a fé, a energia, porque a energia cósmica, ela está agindo a nosso favor. Agora, o próximo ponto é Palas, né? Esse asteroide gigantão ali, que ele rege a constelação de Órion, ele traz a resistência no sentido assim, vamos imaginar uma batalha, né? Os resistentes são aqueles que estão do lado bom e que enfrentam, né? Eles têm a força para enfrentar o lado oposto, que é o mal. Então, Palas traz a força para os resistentes nesse momento, aqueles que encarnam o novo poder. Porque assim, o novo poder, o que vai ser permitido na Terra depois dessa reconstrução, né, dessa reorganização, são as pessoas que elas têm não só um potencial de inteligência, de um grau de conhecimento elevado, né, que permite que elas sejam aptas para dirigir os comandos do mundo, mas que elas também são pessoas que realmente se importam com as pessoas. Isso é um fator fundamental, né? São pessoas que estão apresentando agora soluções para a gente passar por isso tudo, que estão apontando as melhores possibilidades, elas estão sendo as resistentes, né? São elas que sustentam, vamos dizer assim, a possibilidade de direitos da sociedade nesse momento. Porque aqueles que consideram o capital humano mais importante que o financeiro são os resistentes, não o contrário. Saturno e Marte, né, que são os próximos pontos, eles que já estão no início da constelação de Capricórnio. Isso é muito relevante, porque Saturno, ele é o regente da constelação de Capricórnio. Então, como é um planeta muito lento e tudo, ele demorou anos. Imagine, para ele, a órbita de Saturno ao redor da Terra, ela é de 27 anos e meio, 28 anos. Então, assim, é todo esse tempo que demorou para estar em Capricórnio novamente.
Então, agora, como se fosse assim, ele está em casa, né? Então, assim, Capricórnio é o grande organizador social. Vejam, lembrem-se da Era de Ouro, Saturnálias, né? A justiça, então o mito da civilização justa e feliz, né? Onde todas as pessoas eram felizes, né? Era quando ele era governante. Então, Saturno e Marte, eles mostram um aumento de certos problemas, né? Uma intensificação. Mas vejam só, não é para vocês verem no sentido de uma má notícia, porque má notícia já é tudo que nós estamos vivendo agora, né? O importante é nós compreendermos que o sentido disso é uma transição e que toda essa quebra, a importância dela é para que nos leve para um movimento superior. Então, essa amplificação dos problemas que nós vamos ter agora nos próximos tempos, essa intensificação, ela é necessária porque é através dela que vai vir a transformação, certo? Então, aquela coisa, quando dói demais, aí acontece alguma coisa, né? Então, o importante agora é aplicar o quê? As qualidades capricornianas, certo? É para a gente passar da melhor forma por tudo isso, que é a resiliência, a determinação, né? Calma, a persistência, porque saibam que ao final de tudo as coisas vão se organizar da melhor forma possível. Como eu disse, se Saturno está no seu domicílio, então assim será. O próximo ponto é Ceres. Ceres é a regente da constelação de Virgem, que na mitologia ela representa a mãe da natureza, que sustenta a terra, que alimenta o homem. Ceres também está em Capricórnio, embora no último grau de Capricórnio, que é importante, já vou falar sobre isso. Então, mostrando o quanto é importante agora a sintonia com os sentimentos da natureza. Especialmente porque esse é o último grau de Capricórnio, né? Porque assim, o que acontece por ser o último grau? Porque o próximo é Aquário, né? Aquário é aquela coisa revolucionária, abrupta, né? Então, ele abre os ciclos de revolução, né? Que tem o poder de movimentar as estruturas da Terra. Então, pode representar movimentos sísmicos, né? Que a gente tem que, várias linhas esotéricas, né, já provaram o quanto os sentimentos da humanidade também, eles têm um poder de atuar favoravelmente com os movimentos sísmicos para que eles sejam mais suaves, né, para que eles não causem tantos danos. Então agora é necessário um preparo para o futuro com inteligência, na capacidade de se transformar e de se abrir para a energia espiritual. Esse é um movimento fundamental. E esse movimento falamos muito agora, porque chegamos em Netuno, que é o último significador e de muito grande importância, especialmente agora, né? Porque assim, Netuno, ele é o planeta da felicidade, da alta espiritualidade, mas ele também é conhecido como o planeta da ilusão, né? Ele tem assim um poder de trazer um véu, né? Por isso ele é da decepção também, porque uma hora, sempre vai chegar a hora de descobrir a verdade, né? De ver as coisas sem a realidade, porque é um véu passageiro, né? Como todo véu. Então Netuno, ele está no penúltimo grau já da constelação de Aquário, que ele vem assim mostrando um último fio que está nos prendendo ainda a esses velhos conceitos, certo? Não velhos no sentido de antigos, né? Velhos porque eles são conceitos errados que vêm sendo aplicados há muito tempo e que precisam cair, né? Então, na passagem, Netuno, ele é um planeta muito lento, né? A órbita dele demora demais, né? Para fazer se não me engano, são 75 anos para fazer uma volta completa, né? Pelo Sol. Então, a passagem dele por Capricórnio e Aquário, nessas duas últimas constelações, agora ele sai de Aquário. Então, se ele entrou em Capricórnio no início de 1998,
que foi em 99 nós tivemos uma grande conjunção harmônica espiritual, né? Então ele permitiu, né, nessa entrada de 98, que as estruturas de poder, os avanços tecnológicos, criassem uma ilusão sobre a realidade material, porque Capricórnio fala muito da realidade, né, da questão material, da organização material, e Aquário fala sobre, é o significador de toda a revolução tecnológica. Então esse véu sobre o que é real, né, permitiu que ocultasse a sua verdadeira face. Então agora, já no último ano da estadia em Aquário, né, em que Netuno ele ingressa em Peixes daqui exatamente um ano. Então ele já está agora antecipando a sua presença em Peixes, né, ele já está abrindo a energia de Peixes e já está enfraquecendo a sua influência sobre Aquário. Por isso que o mundo ele já começa a enxergar tantas verdades. Então, em 2021, nós vamos abrir a próxima revolução do mundo, que vai ser a revolução energética. Então, nós vamos ver nos próximos 20 anos avanços só imaginados assim, sabe aqueles livros de ficção mais ousados de todos? Então, nós não veremos, aliás, como muitos acreditam, acreditam na glorificação da máquina em detrimento do homem. Não. Mas nós veremos um homem que vai compreender, porque assim, nós estamos na infância da nossa evolução. O homem ainda não compreende o valor real da sua energia, como usar essa energia para harmonizar todo o planeta, principalmente o espaço, né? O homem vai romper esse limite da sua própria ignorância sobre si mesmo e de todo o potencial que ela traz. Essa é a revolução. Então, Netuno agora, ele nos fala do futuro que se apresenta, né? Para prestar atenção nos sonhos, porque tem muitas forças espirituais próximas, presentes com todos nós, e que a morte, né, que tanto nos assusta agora, na verdade, ela não existe, mas que o mal, o que existe de ruim, na verdade, claro, ninguém quer ver ninguém morrer, ninguém quer perder nenhum ente querido, né? Mas o verdadeiro mal que se apresenta é aquele que está tentando dizimar a matéria humana, aquele que está matando, né? Que se esconde por trás de falsas verdades, de manipulação, e que é muito real esse mal, e ele precisa ser visto para que nós possamos vencê-lo, né? E é isso que irá acontecer. Então vamos encerrar esse áudio que foi um pouco mais longo hoje, né? Nos lembrando do motivo principal, né? Do motivo maior dessa data, que é o renascimento de Cristo, né? E que eu tenho muito a acrescentar, né? Porque de todos os avatares que passaram sobre a Terra e que nos deixaram de presente tanta luz, Jesus é o mais incrível de todos. Então, mesmo ele agora, né, tendo a sua figura sequestrada, né, distorcida por esses fanáticos, essas falsas religiões que tem aí, que só propagam, na verdade, o ganho, né, o lucro sobre a ignorância dos outros. Então, nem eles mesmos nunca foram capazes de apagar, nem menos de ofuscar a verdade que Cristo nos deixou. Porque o que ele representou na sua passagem foi de tamanha potência que ainda nos sustenta. Então ele mostrou com o seu exemplo que a morte não existe e que a semente que nós deixamos aqui é que nos transcende, que nos eterniza. Então, quando nós nos lembramos das passagens da sua vida, nós nos aproximamos dele, nós permitimos que ele venha também para as nossas vidas. Porque as palavras de Jesus não foram apenas letras e frases, mas elas têm uma energia de fogo, né, que acende a nossa alma. E o tamanho do seu amor assim, é tão grande que ele nunca nos deixou. Então, assim, Jesus deixou um amor na terra enorme, né? Mesmo para aqueles que fazem tudo errado, certo? Eles cometem todos os erros possíveis, eles estão do lado errado da história, mesmo eles respeitam a figura de Jesus. Porque como ele mesmo dizia, né? Aqueles
aquele que não se ajunta comigo, que pelo menos me espalhe, né? Então, nós podemos sentir Jesus vivo em todos os momentos que nós buscamos por Ele, a Sua palavra, ou procuramos seguir o Seu exemplo, principalmente. Porque um mestre não é aquele que submete os outros pela ignorância, que se enaltece pela sua fraqueza, que se alimenta da sua carência, certo? Que te leva a rechaçar o seu próximo, a ser cruel, a ser injusto com ele, a só visar os interesses próprios, né? Um mestre não é nada disso. Um mestre é o que Jesus nos mostrou, certo? É aquele que aproxima, que compartilha, que respeita, que desperta o melhor que há dentro de cada um, a luz que existe em cada um. Que, como ele mesmo disse, aquela luz que não nasceu para ficar debaixo da mesa, para que você suba no telhado e grite para todos as verdades que acabou de descobrir, que não atire pedras, mas que cuide do seu irmão como a pupila do seu olho, que ofereça a cura para todos os que passarem pelo seu caminho, que divida o pão e que perdoe. Esses são os valores que nós precisamos deixar renascer nesse momento. Obrigado a todos que me ouviram até aqui. Abraços estelares. Boa Páscoa.